nome é Natália Salazar. E eu sou a Renata Schmidt. E esse é o podcast Pátria Amada Criminal. Sejam muito bem-vindos. Número 200! Uhul! É isso! Yeah! 200, gente. 200. Por 200 episódios, vocês ouviram a gente falar as piores coisas, as piores besteiras, as piadas mais deliciosamente engraçadas da face da Terra. Sim. Só conteúdo de qualidade nos últimos 200 episódios. Vocês ouviram a gente rir, chorar, militar, gritar, ficar surpresa, ficar puta, ficar emocionada. Cantamos bastante. Cantamos, rimos. E foi muito bom. Que jornada, gente, que jornada. Que jornada, né? E estamos prontas para mais 200. Se vocês estiverem afim de acompanhar a gente nessa, a gente tá pronta para mais 200 episódios. Depois de ontem, porque, gente, a gente não sabe ainda, porque a gente tá gravando do passado, mas no sábado rolou um evento especial para nossos membros e apoiadores, que a gente falou muito. Então, assim, eu ainda não sei como foi, mas eu espero que vocês ainda tenham paciência pra gente, depois de tanto que a gente falou. Porque sei que vamos falar muito, porque o roteiro está gigantesco. Eu sei que vai ser muito bom, estou manifestando que vai ser muito bom. Aqui do passado. Vai ser ótimo. Vai sempre ser bom ótimo. Quando a gente faz live, né? Sempre é divertido, sempre é legal. E se não for também, gente, é um aprendizado. E estamos aqui para aprender. Se não for legal, não, vai ser a bom, próxima vai bom. ser porque a gente vai usar como aprendizado, tá? E vocês vão estar ali com a gente, aprendendo com a gente. Mas vamos ser positivo, eu acho que vai ser muito legal. Vai assim, ser ótimo, eu tenho certeza. A gente vai se revoltar. Roteiro da Dona Schmidt, vocês sabem que vai ser ótimo. E eu não vou fazer nada, só vou contar piada, tá, gente? Eu só vou tentar, todas as vezes que ela falasse uma coisa muito deprimente, eu vou tentar acalmar todo mundo com o meu humor traumatizado. Nossa, então prepara seu palhaço da Tecneira Interior, porque vai ser tragédia atrás de tragédia. Mas vai ser ótimo. Vai ser ótimo. E, gente, quando a Renata falou que ela ia fazer os 10 maiores genocídios do mundo, ela falou que pro episódio 200 ela queria algo que tivesse relacionado àqueles genocídios. Sim. Então, aproveitando... Mas não fala assim, não é? Eu não exigi nada, eu dei uma sugestão. Não. Você deu uma sugestão, você falou que você queria fazer algo relacionado. Vão começar a fanficar que eu mando na Natália, eu não mando em ninguém, gente, eu não mando nem na minha própria vida. Não, gente, mas ela sugeriu que fosse isso, né? Ela falou, vamos fazer alguma coisa relacionada a esses genocídios? Eu falei... E ela sugeriu o Chikatilo, o Andrei Chikatilo. E como várias pessoas já tinham me pedido pra fazer esse roteiro, porque ele porque ele é um pesadão, né? E todo mundo fala que eu sempre... a rainha do pesadão, só traz coisa pesada. Não, é que eu fico pensando, gente, quem ouve... Eu conheço a história meio por cima, tá, gente? Porque ela tá num livro que eu usei pra fazer uma pesquisa muito tempo atrás. Mas, assim, eu fico pensando quem lê e fala, meu Deus, eu preciso ouvir mais sobre isso. Infelizmente, nossos ouvintes... Não, pera... Felizmente, nossos ouvintes são tão fodidos na cabeça quanto a gente. Sim. E eles querem ouvir mais dessa história. E tem ouvinte que só quer ouvir a gente contando essa história, porque gosta do nosso jeito de contar história. Adoramos, inclusive. Então daí às vezes eu até falo para alguns ouvintes, mas esse caso já tá tão batido, né, e tal, já teve documentário, já teve isso, já teve aquilo, já teve livro. Ele, mas eu quero ouvir você falando, porque vocês vão militar, e vocês vão gritar, e vocês vão ficar puta. Então, eu me pergunto, nossa, você quer mesmo ouvir essa história? Não é nem por ser batida, não, é porque é muito horrível. É horrível, gente. Esse é um daqueles serial killers que faz, assim, os outros parecerem Barbies. Exato! Sabe, tem uma drag queen chamada Sasha Colby, que ela ganhou o RuPaul's Drag Race, e ela tá muito tempo na cena drag. Ela tá muito tempo. Ela é uma mulher trans. E ela é muito talentosa. Ela é o top do top do top em termos de drag, assim, sabe? Ela tá lá com as grandes. E ninguém sabia dela. Porque ela tá na cena há muito tempo, mas ela não é, assim, famosa de televisão. Ela é famosa na cena drag. Então, ela falava que ela era a drag queen favorita da sua drag queen favorita. O Chikatilo é o serial killer favorito do seu serial killer favorito, gente. Ele é o pior serial killer
Tipo, ele é o serial killer que outros serial killers olham e falam, carai, velho. Tipo, chill. Mad respect, né? Faz muito tempo que eu li a história dele, tá? Eu li a história dele porque eu comprei o livro da Ilana Casoy pra fazer o roteiro do Ted Bundy lá... Roteiro não, né? O trabalho, na época, não pensava em roteiros, quando fui fazer meu artigo da pós. Lá em 2017, eu lembro que eu li essa história. E eu nunca esqueci o nome, porque eu li e eu pensei, ok, chega de ler esse livro por hoje. Eu vou fingir que eu não ouvi essa história, e que eu não li essa história, e eu vou seguir a minha vida. E eu nunca mais pensei nesse homem desde então, desde o momento em que eu fui fazer a história de genocídio, eu lembrei dele. Então, gente, esse vai ser um episódio dividido em 2 partes, porque uma parte não tem como, não tem saúde mental que aguente. A gente não vai gravar no mesmo dia, a gente vai gravar em 2 dias diferentes. E para os apoiadores do Pátria Amada Criminal, tanto no Aurelo quanto no YouTube, a parte 2 vai sair apenas 2 dias após a parte 1. Yay! Yay! Assim como a gente tem feito nos últimos roteiros. E quando vocês deveriam receber um episódio, né? Na segunda-feira que vocês deveriam receber um episódio, vocês vão receber um chão da sala que já está gravado quentinho, saindo do forno essa semana. Certo? Palmas para a Natália! Gente, começando com a minha fonte, eu usei o livro The Red Reaper, Inside the Mind of Russia's Most Brutal Serial Killer, do Peter Conradi. Eu gostei bastante do jeito que ele conta a história, ele conta vários detalhes, mas não de uma forma gore, sabe? Não é uma forma sensacionalista, sabe? É uma coisa que, mesmo ele contando todos os detalhes e sendo uma coisa bem, assim, pesada, não é uma coisa gore. Eu gostei bastante do livro. Então, recomendo. Eu não achei o título em português pra dar pra vocês, mas se eu achar, eu vou compartilhar nas nossas redes sociais. Muito obrigada. E vamos, gente. Vamos lá. Respira fundo, gente. Preparem os corações, preparem os estômagos. Hoje não vai ser muito... Hoje vai ser tranquilo. Hoje vai ser tranquilo porque eu dividi a tragédia em 2 partes pra gente ter 2 partes bem balanceadas em termos de tragédia. De qualquer maneira, preparem suas tripas e seus corações, gente. Exato. Porque... O Andrei Chikatilo foi um homem que estuprou e matou diversas mulheres e crianças, então, por si só, já é um grande alerta gatilho. Tome cuidado, tenha cautela ao apreciar esse episódio. Se tiver filhos, gente, ouça de fone. Tirem as crianças da sala, gente. Crianças não são... Não, eu sei que nem precisa falar, mas eu vou falar mesmo assim. Então vamos lá, gente. No dia 16 de outubro de 1936, um menino chamado Andrei Romanovich Chikatilo... Eu vou tentar fazer todos os nomes russos com sotaque de uma mama russa, sabe? De uma mulher russa. Porque meu nome é Natália, eu acho que eu tenho isso em mim, sabe? Eu acho justíssimo. Você sabe que eu nutro um grande apreço por russos. Gente, é um fun fact. Eu tenho uma bisavó russa. Você tem uma bisavó russa? Tenho. E eu acho que explica muita coisa sobre mim. A gente descobriu recentemente, porque uma parte da minha família tá tirando cidadania, né? Vai parte materna. Eu tirei minha cidadania italiana pelo meu lado paterno, né? E aí o lado materno da minha família decidiu tirar agora, e aí a gente foi descobrindo vários parentes. Então eu descobri uma bisavó russa. Que chique. Ou não, a né? Vovó Schmidt. Schmittovski. Não, tô zoando, gente. O lado Schmidt é o lado alemão da família. Eu não sei o sobrenome dessa avó. A minha família tem nos registros lá. Eu já pedi, mas eles precisam me mandar. Eu vou descobrir esse nome, mas eu descobri que eu tenho família lá na mãe Então Rússia. acho que esse podcast tem isso na gente, né? Sim. Então eu posso falar assim... Andrei Romanovich Chikatilo. Nazdrovia. Gente, ele nasceu numa pequena vila que na época pertencia à Ucrânia, chamada Yablotny. Arrasou. Essa vila, gente, era basicamente um assentamento de poucas dezenas de pessoas, o que era muito comum na União Soviética naquela época, tá? O território da União Soviética, em geral, ele era muito vasto, e muitos lugares eram pouco desenvolvidos.
Então você tinha diversos lugares que era basicamente uma vila, um assentamento de poucas famílias, casas de madeira em torno de um centrinho comercial ali e terras que elas cultivavam. Até porque, se você parar pra pensar, a Rússia entrou na Primeira Guerra em 1914 e enquanto a Rússia estava lutando na guerra e, consequentemente, estava morrendo muita gente, ela ainda entrou numa revolução. Sim. Que matou muita em 1917, gente. Que também matou muita gente. Então, assim, a Rússia já era muito grande e a população já era dispersa e, de repente, você tem uma revolução interna e uma guerra mundial. Então, assim, devia estar ainda mais escasso ainda, né? Uhum. Então, essa região, em particular, era muito fértil. E ela não só se abastecia, mas também abastecia grandes cidades na Rússia, como Moscou. Ou Moscova. Parece que lá na Ucrânia eles têm um tipo de terra que chama Terra Negra, que é tipo a terra mais fértil do mundo. Sim, assim. Ali no sul da Rússia, parece, próximo da Ucrânia, e na Ucrânia é muito fértil. Tanto que essa região ali, por muitos anos, foi a mais produtiva. Porque o solo é muito fértil. É tipo, o que você plantar, dá. Na década de 30, porém, essa região foi devastada pela fome e pela miséria absoluta que atingiu boa parte da Ucrânia. E eu vou dar só um resumo básico para vocês para ter um contexto do que aconteceu e de onde o Andrei Chikatilo nasceu. Porque essa região não só foi marcada pela miséria, mas também pelos esforços e pela propaganda comunista. Então, eu acho que é uma coisa que é relevante para a história dele, para quem ele se tornou. Depois da Revolução Russa de 1917, os comunistas chegaram ao poder, mas essa revolução aconteceu basicamente nas áreas urbanas, nas áreas industrializadas. Como eu falei, o território russo e, consequentemente, o território da União Soviética, ele era muito extenso. Então, a revolução, as mudanças que a revolução trouxe não chegaram a todos os lugares simultaneamente. Nas áreas rurais e principalmente nessas áreas muito pequenas, durante a primeira parte da década de 20, o sistema novo não tinha mudado em praticamente nada a vida dos camponeses ou o dia a dia. Tipo, essas pessoas sequer tinham recebido energia elétrica ainda, que era a grande promessa bolchevique, né? Que a gente vai industrializar o país inteiro, a gente vai trazer eletricidade pro país inteiro, vai ser tudo maravilhoso. E daí todo mundo que apoiou se fudeu, porque assim, levou anos pra ter qualquer tipo de desenvolvimento no campo. No final da década de 20, apesar do Lenin ter conseguido reparar boa parte do baque da Revolução, né, da Guerra Civil, as cidades começaram a se desenvolver muito, teve um grande êxodo rural, e elas começaram a ter um problema de abastecimento. E esse problema de abastecimento foi basicamente causado pelos camponeses mais ricos. Por quê? Porque os camponeses mais ricos, que eram de classe média, ou os relativamente ricos, que eram os chamados kulaks, eles tinham as fazendas próprias, eles usavam trabalho assalariado, eles eram favoráveis à economia de mercado, porque eles estavam acostumados a essa economia de mercado. E como eu falei, as mudanças da Revolução não tinham chegado lá. E acostumados com essa economia de mercado que eles tinham usado por séculos, eles começaram a ver que tinha uma demanda muito grande e começaram a criar uma escassez para aumentar o valor do grão. Uma coisa completamente comum na economia de mercado, algo que a gente vê todo dia. Mas... algo que a gente inclusive viu na história do Brasil, quando os cafeicultores jogam sacos de café no mar pra diminuir a quantidade. Né? Ou queimam, né? Então, é uma coisa que a gente vê todo dia, gente, até hoje na economia de mercado, é uma coisa comum. Só que não era parte do novo sistema. O sistema comunista visava coletivizar a agricultura, que significa que o Estado ia se apropriar de todas as terras, gado, colheita, tudo, e o Estado distribuiria essa colheita, esses produtos, entre toda a população e as forças armadas, e exportaria o restante para fazer dinheiro e bancar a industrialização da União. E como eu falei, esses camponeses viviam muito à parte da revolução, né? As grandes mudanças do sistema comunista não tinham aparecido nas zonas rurais, e sem eletricidade ou estrutura, a maioria dos camponeses não sabia ao certo o que estava acontecendo. Grande parte dos camponeses daquela época
provavelmente sequer sabiam que o Cesare e a sua família tinham sido tirados do poder Sim. e assassinados. Então, tipo, eles continuaram agindo como eles agiram durante séculos. Sim. E quando você não entende o que está acontecendo como um todo, você não vê o big picture, você não vê a situação do país ou da União como um todo, né? Você não vê a revolução, os discursos, as aulas, a propaganda, as mudanças todas. É um baque muito grande alguém chegar na sua casa, na sua fazendinha, que você trabalha de sol a sol, e falar, olha, agora tudo isso daqui é do Estado, e a gente vai administrar, e você vai trabalhar, mas confia que a gente vai te dar tudo o que você precisa, tá? Relaxa, confia. Tipo, gente, é claro que eles não confiavam no Estado, eles estavam perdidos do que estava acontecendo. E o Stalin, que já estava fazendo suas manobras para se colocar no poder absoluto e mandar o Lenin para a Sibéria, ele odiava esses camponeses. Porque ele achava que esses camponeses eram ricos, conservadores, tradicionalistas, que não estavam nem aí para a União e para o bem comum. Em 1927, quando ele chegou no poder, ele travou uma verdadeira batalha anticamponesa. Só que ao invés de tentar trazer os camponeses a bordo do novo sistema, na base da negociação e do diálogo, ele usou violência e abuso para forçar os camponeses, que na época eram 82% da União, a aderir ao sistema novo e entregar de forma regular e quase gratuita suas terras, gados e colheita. E assim, esses abusos, essa violência, essa força bruta, o Stalin justificava como sendo ele indo atrás dos ricos gananciosos anti-União, mas na realidade, muitos deles eram camponeses que tinham, tipo, uma casinha de madeira e 2 vacas. Tinha uma trend quando a Revolução Comunista aconteceu, tanto na Rússia quanto na China, foi basicamente você tinha, né, uma estrutura polarizada. E eles sentiam que eles estavam muito atrás na Revolução Industrial. Uhum. Então tinha uma pressão muito grande de transformar tanto a China quanto a Rússia, eles queriam muito deixar de serem basicamente grandes celeiros e se transformarem em grandes indústrias. E eles não só queriam essa transformação, como eles queriam ela para ontem. Então, muita coisa foi feita de maneira horrível. Eu não tô tentando justificar, eu tô só tentando explicar um pouco da motivação, porque basicamente isso aconteceu tanto com o Stalin quanto com o Mao Tse Tung. O que eles queriam? A gente quer você trabalhando onde interessa pra gente. A gente quer que você... Agora a sua fazenda vai ser estatal e você vai trabalhar na fábrica. Ou você vai trabalhar nessa fazenda do governo que foi feita pra maximizar a eficiência. Vai ter menos gente trabalhando porque eu preciso de gente na fábrica. Eu não quero mais você no campo. E assim, o que você vai falar? Eu falo por mim, gente. É tão sofrido você ter a sua propriedade, você cria amor pelo seu lugar, sabe? Como que você não... E é tudo que você conhece. Você nunca foi para as grandes cidades. Você não tem nem eletricidade, você nunca nem ouviu rádio pra ouvir. Não, e você nem sabe, na sua cabeça até ontem era o Nicolau lá, o Nicolau II, que tava... Quem é essa mona? Quem é ela? Quem é essa mona bigoduda aqui, querendo tomar minha fazenda e meu gado? Vem uma pessoa que você nunca ouviu falar, que não parece ser um rei, você tá acostumado a ter um rei. Primeiro, essa pessoa de uniforme não parece ser um líder com o qual eu estou habituado. Ele vem falar que eu vou largar tudo que eu conheço em prol de uma revolução que eu não sei qual é. Não participei. De um país que não é nem o meu. Exatamente. E você vai querer que eu largue tudo que eu conheço, eu deixe tudo pra trás, o que era meu não é mais meu, a minha comida não é mais minha comida, e você quer que eu trabalhe pra você pra ganhar sabe-se Deus o quê? Porque tem isso também, né? Eles nem falavam, te dou dinheiro. Não, porque... Não, era tipo, confia. E é claro que todo mundo ficou assustado, gente. Em qualquer lugar, você... Principalmente assim, a gente tá lidando com gente que não foi pra faculdade de direito. Sabe, é uma pessoa que morou na roça a vida toda e que conseguiu tudo com muito esforço. Mesmo os mais ricos, você trabalha... Gente, um fazendeiro trabalha de sol a sol, ele não tem horário. Sim. Entendeu? Então a gente sabe que trabalha pra caralho. É pesado, é trabalho pesado. Sim. Então, obviamente que é um povo que não vai aceitar qualquer coisa. Esse povo da cidade grande chegando aqui querendo e me batendo pra eu entregar minhas coisas pra eles, claro que você vai ficar puto. E assim, gente, o que acontece
como acontece em todo o sistema, quando você tem uma perseguição de um grupo de pessoas, né? Nesse caso eram os kulaks, né? Os camponeses ricos. Ricos naquelas também, né? Ricos, tipo... A definição de quem pertence a esse grupo fica cada vez mais abstrata. Então, qualquer pessoa podia ser acusada de ser um kulak anti-União e ser abusada e perseguida por causa disso. Isso, obviamente, foi motivo de revolta nos camponeses que lutaram contra esses abusos e essa violência, e principalmente na Ucrânia, essa resistência foi muito forte. E assim, o povo ucraniano não gosta muito de gente russa, tá, gente? Já tem um histórico aí. Muitos camponeses, em sinal de protesto, inclusive, mataram suas próprias vacas, porcos e ovelhas para não perdê-los para a União, o que gerou uma crise de abastecimento incrível no país inteiro. E enquanto esse povo todo tá brigando, enquanto você tá torturando e abusando e matando as pessoas, elas não estão trabalhando no campo. Então, naturalmente, a produção cai. E centenas de milhares de pessoas, nessa época, foram exiladas para a Sibéria e para o Cazaquistão para basicamente morrer lá. Tá? Algumas morriam no caminho, outras morriam de tanto trabalhar, outras morriam porque era um lugar inóspito. Então havia cada vez menos gente trabalhando nas fazendas, o que também contribuía para a queda na produção. E o resultado foi anos de miséria e fome em áreas que antes eram algumas das mais prósperas da União. E o Stalin, gente, ele simplesmente deixou essa região morrer de fome. Não só a Ucrânia, mas parte do sul da Rússia. E agravou, ele tirava porque a comida última delas. medida, porque o que acontecia? O Stalin precisava da terra negra. Porque como ele queria fazendas mais produtivas, ele queria que aquela região fosse aproveitada ao máximo, que a fertilidade daquela terra fosse aproveitada ao máximo. Então, ele precisava desses camponeses fora de lá. Sim, ele deixou as pessoas morrerem pra tirar a resistência das terras. Não só isso, ele criou uma política que chamava Holodomor, que era o seguinte, vamos supor que você tá lá, você não quer ir embora. Ele mandava a polícia ir na sua casa e eles tiravam toda a comida da sua casa. E quem te ajudasse também teria toda a comida da casa retirada. E quando você pedisse ajuda, quem te ajudasse de qualquer maneira, seja te cedendo espaço e tal, também seria penalizado. Então a polícia vinha, levava a comida embora da sua casa e te deixava lá. E depois disso, o que aconteceu? A galera começou a fugir. E aí o Stalin mandou fechar a fronteira. Ele retirava a comida, ele pegava essa comida, levava pra alimentar o exército comunista e deixava as pessoas com as fronteiras fechadas, sem comida em casa, só aparecendo pra tirar a comida que tivesse sobrado lá. Então, a gente fala bem disso porque tá na lista de maiores, né, de maiores massacres da história da humanidade. Não, gente, é assim, além do que aconteceu, é absurdo. Porque ele deixou todo mundo morrer de fome e ele contribuía, obviamente, pra essa fome, e ele fingia que não estava acontecendo. Tipo, nenhum relatório, nada que saísse, não podia sair nada em jornal, não podia sair nem... As pessoas não podiam questionar ele sobre o que estava acontecendo, ele fingia que não estava acontecendo. Por quê? Porque ele queria destruir a resistência ucraniana. É isso. Tanto que, assim, essa prática, o Holodomor durou só por 1 ano, que era a prática sistemática de ir lá, tirar comida, levar comida embora e deixar a fronteira fechada pra eles não atravessarem, né? Tem descrição da galera desenterrando o morto pra comer, sabe? É uma coisa nesse nível de desespero, assim, porque vale lembrar que, gente, a Ucrânia não é que nem o Brasil, que no Brasil você tem uma floresta exuberante o ano todo, dependendo do lugar que você vai, né? O inverno na Ucrânia... É menos 40 graus, gente. Não tem nem grama pra você comer, entendeu? É um nível de fome que eu não consigo imaginar o que é. Não. Você não ter, tipo... E não o tinha solo grama, congela, gente. O solo literalmente congela. Você não tem... É muito difícil, gente. É muito difícil. E assim, o frio judia muito das pessoas. O frio Em teoria, maltrata. no frio, você já tem que comer mais, né? Porque você gasta mais energia no frio daqui, que é um frio que neva, que é um frio... Você tem mais fome. Porque Sim, você tem gasta que se muito manter. mais energia pra se manter quente. E é uma coisa que, tipo...
Eu não consigo imaginar, gente. Não consigo imaginar. Eu imagino que deve ser um desespero, assim. E essa é meio que esse período, porque o Stalin não fez só isso com a Ucrânia, né? Ele fez isso com outras regiões. Uhum. Esse período tenebroso da história é meio que um princípio do surgimento da máfia russa como a gente tem hoje. Porque nesse estado de desespero, várias organizações paralelas foram se formando para abastecer a população. Para quem tinha mais condição. Uhum. Então, parece que é uma coisa que tá tão longe, mas tá diretamente ligada a muita coisa que a gente vê na Rússia hoje ainda. Não, e tipo, pra você ter uma ideia, gente, e eu vou só fazer uma pequena militância aqui, tá? Pra você esquerdista, como eu, que também sou esquerdista, Renato também é esquerdista, com orgulho. Mas assim, gente, eu fico revoltada quando eu vejo gente esquerdista defendendo a invasão da Ucrânia na Rússia. Da Rússia na Ucrânia. Não dá. Veja bem. Porque assim, vamos lá, gente. Eu vou falar um pouco disso também. Durante essa época, muita gente, e depois durante a ocupação nazista da Ucrânia, muita gente, incluindo o que hoje são heróis nacionais ucranianos, se aconchegaram ali no nazismo, sabe? Se uniram aos nazistas. E daí você fala, hoje em dia, né, a grande desculpa que o Putin usa é que existem muitos neonazistas na Ucrânia, e a desculpa que a esquerda dá pra defender a invasão do Putin é que ele tá desnazificando a Ucrânia. Gente, a Rússia não consegue desnazificar o próprio exército russo. A Rússia é lotada de neonazista, sabe? A Rússia não consegue desnazificar nem a Rússia. O que ela tá tentando desnazificar a Ucrânia? E você tem que se perguntar por que a Ucrânia se aconchegou com os nazistas. É porque a Ucrânia odeia a Rússia. Tipo, historicamente falando, eles estão sempre tentando se desvencilhar da Rússia, eles estão sempre tentando se unir ao oeste europeu, eles estão sempre tentando, porque a Rússia só fudeu a Ucrânia. Então, assim, tenham cuidado, pelo menos, se vocês forem defender a Rússia, sabe? Não, pra mim, tenham assim, cuidado ao defender e falar que, ele tá fazendo isso porque a Ucrânia é cheia de neonazista. Sim, realmente, os heróis nacionais todos foram ligados ao nazismo, porque eles estavam tentando ter a independência deles da Rússia. Eles estavam tentando se desvencilhar da Rússia, que sempre oprimiu e sempre explorou a Ucrânia. A gente não tá dizendo com isso que você aderir o nazismo seja justificável de qualquer maneira, obviamente, tá, gente? Só pra deixar isso bem claro, o que a gente só quer dizer é que o argumento de que a Rússia invadiu a Ucrânia pra desnazificá-la é tão válido quanto o argumento do George W. Bush querendo dizer que tinha invadido o Iraque por conta de armas de destruição em massa que depois a gente descobriu que não existiam, entendeu? Exatamente. Então, o que deixa a gente irritada é que as mesmas pessoas que encheram a boca pra falar que não existiam armas de destruição em massa no Iraque e que era tudo uma desculpa pra fazer um genocídio mesmo e que era tudo uma vendetta pessoal do Bush, muitas vezes são as mesmas pessoas que a gente vê defendendo a invasão na Ucrânia. E se você condena a invasão da Ucrânia, você é chamada de neonazista. Porque eu já fui também. Você é chamada, você fala, mas então você acha que é legal ter nazista? A Rússia tem um histórico eu acho que duas luta. coisas eu acho que podem estar erradas ao mesmo tempo. Eu acho que é legal a Ucrânia ter o país deles pra eles, que tal? Deixa eles em paz, que tal? Eu acho que, às vezes, as pessoas esquecem que duas coisas podem estar erradas ao mesmo tempo. E eu não tô... Obviamente que eu não tô defendendo os nazistas. Os nazistas entraram na Ucrânia depois e acabaram com a Ucrânia. Tipo, tanto que o Chikatilo tem relato dele como criança vendo pedaços de corpos na rua. Sim. Porque os nazistas tinham literalmente esquartejado as pessoas na rua. Tipo, os relatos da Ucrânia sob a ocupação nazista é péssimo. E outra coisa, o Stalin deixou isso acontecer. Sim. Ele não defendeu a Ucrânia. Sim. Já militamos. É verdade. Mas enfim, só pra fechar, hoje em dia muitos países reconhecem esse período como um genocídio do povo ucraniano e o total de mortos pode chegar até 12 milhões de pessoas. Infelizmente é muito difícil ter os registros oficiais, né, o número oficial,
porque muita gente simplesmente sumiu e eles fingiram, a gente estava aqui comentando antes da gravação, Sim. Muita gente sumiu e eles fingiram que essa pessoa nunca existiu. O censo foi adulterado, o censo, porque também a gente tava num momento de bastante... A gente tem que lembrar também, gente, que naquela época o mundo tava extremamente polarizado, todos os olhos estavam na União Soviética. Então, o Stalin tava louco pra mostrar que o novo regime era o melhor do universo e ele tava disposto a fazer o que ele tivesse que fazer pra provar isso, fosse mentir, matar, whatever. Gente, Stalin é uma pessoa horrível. Horrível mesmo. Gente, tipo, ele é a pior pessoa. E o nome dele nem era Stalin. O nome dele não era Stalin? Não. Ele inventou... Stalin é tipo homem de aço em russo, uma coisa assim. É o nome drag dele. É o nome drag dele. O nome dele não é Stalin. Nem o nome dele é dele. Enfim. Até o nome dele ele roubou. Até o nome dele é roubado. É uma fanfic. Vagabundo! Então, vagabundo! É isso mesmo. Bora xingar o Stalin. Mas enfim. Então, a gente tinha tudo isso acontecendo e, paralelamente, em 1933 foi o momento que o Hitler assume o governo e dá o golpe de Estado que fecha o Reichstag, né? Fecha o parlamento. Então, todos os olhos do mundo estavam na Alemanha. Então, muita gente ou nem estava sabendo que isso tudo estava acontecendo, e quando olhava, o Stalin mentiu os números do censo para parecer que a população da Ucrânia cresceu e não encolheu, o que não faz sentido, se você olhar. Porque se você tem 12 milhões de pessoas morrendo no período de pouco mais de um ano, não tem como essa população crescer, gente. Não tem tanto parto, não tem tanta... Não tem parto como, que é impossível, mas ele mentia os números, e como o mundo todo tava num momento de tensão muito grande, todo mundo... Como a gente falou um pouco no sábado, o mundo já sabia meio que ia acontecer, tava tudo muito tenso, todos os olhos estavam focados na expansão que o Hitler começou a fazer em direção a outros lugares, então meio que passou batido. O que explica muitas atrocidades que aconteceram nesse período, que às vezes a gente se questiona, né? Nossa, por que isso aconteceu e ninguém... Sim. Até o próprio caso do Chikatilo acho que se enquadra nesse... Sim. Porque tinha tanta... O mundo tava num momento tão turbulento em termos de conflito. Hoje tá muito turbulento, mas não se compara ao quão turbulento tava naquela época, sabe? Não, tava... E, tipo, na Rússia, o que acontece é que mesmo quando a União Soviética e o comunismo já estavam consolidados, havia muitas mudanças o tempo todo acontecendo, porque era um sistema muito novo e muito diferente do que eles tinham tido por séculos. Então tudo era muito diferente, tudo estava acontecendo e pessoas como Andrei Chikatilo não foram pegas. Sim. Mas enfim, gente, foi nesse contexto maravilhoso que o Andrei Chikatilo nasceu e cresceu. Que bom! O que poderia dar errado? Apesar de a família dele ser extremamente pobre e os pais dele terem passado muito perrengue, gente, eles não foram, ele particularmente, o Chikatilo não foi tão afetado pela fome, porque o pai dele foi muito esperto, o pai dele tinha consciência de classe. O pai dele, que era de origem pobre, nunca teve terra nenhuma, nunca teve gado nenhum, nunca teve nada. Ele falou, foda-se isso, vou me adaptar ao novo sistema, e começou a trabalhar numa fazenda coletivizada quase que imediatamente. Ele foi aquele que se rendeu imediatamente ao novo sistema. Ele falou, ok, bye bitches, tô indo trabalhar num sistema novo pra ganhar comida, tipo. E tá certo, gente, consciência de classe, ele tá lutando por ele, se você não tem nada, aquilo, é mais fácil você ter essa consciência quando você não tem nada, porque pra você o que vier, mas não nada tipo, por nada. Você tem a consciência de que eu não tenho nada, por que eu tô defendendo quem tem fazenda? Tipo, eu preciso defender a minha família. Sim. Eu tenho uma criança aqui, um serial killer pra criar, sabe? Eu não posso assim. Eu não posso. Eu tenho esse baby serial killer para lidar, esse bebê criar. serial killer que eu preciso criar, sabe? Não é assim. Não posso. Ai. Pior que eu fico imaginando o Chikatilo, aquela foto dele dando risada, careca. Sim, que ele parece o Gollum. Num corpo de bebê, sabe? Eu tenho um bebê serial killer. Eu também! Eu fico imaginando ele o tempo todo. Tipo, ele bebê, ele criança, eu só imagino aquela cara dele. Sim, eu também. Ele lá bebê, aquela cabeçona. Bebê serial killer. A gente tem que rir, gente. Tem que rir, muita desgraça. Porque senão a gente já se revoltou muito. É muita desgraça na Ucrânia naquela época, gente. Na Ucrânia, naquela época, quando chovia merda, não era garoa, tá ligado? Era, mano, aqui, o mundo naquela época era um lugar horrível. É massacre atrás de massacre. Eu tava olhando e falando, mano, sério, viver é sofrer, o mundo é caos e sofrimento. Mas então,
É claro que o Andrei presenciou muita coisa, muita desgraça e ouviu muita desgraça também. Por exemplo, 2 anos antes do Chikatilo nascer, o primo dele desapareceu e a família dele acreditava que ele tinha sido morto para ser usado como comida, o que era completamente comum. Como a gente já mencionou aqui, muita gente foi canibalizada simplesmente porque as pessoas estavam num nível de desespero. E daí eu não sei, tem gente que gosta de fazer a distinção, eu não sei se isso é feito em português, mas tipo em inglês pelo menos, tem a distinção entre canibalismo e antropofagia. Antropofagia você comer carne humana quando você não tem outra opção. Tá. Tipo, quando aquele time de rugby caiu nos Andes, eles tiveram que cometer antropofagia. Eles não queriam comer, não tinha o instinto canibalístico, né? Eles não queriam comer carne humana, mas eles precisavam. Então tem gente que faz essa distinção e talvez aqui a gente possa fazer distinção entre canibalismo e antropofagia. O que eles estavam fazendo era antropofagia porque eles não tinham outra opção, eles não tinham alternativa. Até porque, gente, lembrando, inverno, não cresce nada, você não tem mato, nem terra, porque na Holodomor, no final, antes de bater a primavera, eles estavam sobrevivendo comendo terra. Sim. Literalmente, era quando esquentou, que o solo descongelou, eles comiam terra. A terra entrava, a terra saía e eles iam comendo terra. Só pra ter alguma coisa no estômago. Mas antes... Só verme. A única coisa que os exércitos russos não levavam eram os cadáveres. Nossa, gente, que então era literalmente, muitas vezes, a diferença entre você sobreviver ao inverno ou não. Era você se alimentar dos restos do seu vizinho, do seu... Porque era isso que tinha, gente. Não tinha opção. Não tinha grama, não tinha terra, porque a terra tava congelada. A menina que eu trouxe o depoimento no especial que a gente fez, enquanto dava, ela comia casca de árvore. Nossa Senhora. Até que chega uma hora que no inverno nem a casca sobra, né? E aí você vai comendo, tem um número limitado de árvores, né? Dependendo de onde você mora. Nossa, gente. Mas era isso, era casca de árvore e palha de feno, sabe? Tipo a palha do trigo só. Quando esquentou. Nossa. Então era uma coisa desesperadora mesmo, gente. Era normal, as pessoas estavam realmente comendo os mortos porque era o que tinha. E essas histórias, gente, o Chikatilo ouviu desde muito cedo. A história, por exemplo, do primo dele ter sido sequestrado e morto para ser comido, ele ouviu aos 5 anos de idade. A mãe dele contou pra ele aos 5 anos de idade. E provavelmente ela tinha medo que o mesmo acontecesse com ele e tinha medo que ele, tipo, andasse muito pra longe de casa e falou isso pra ele ficar próximo de casa. Mas gente, é verdade, criança, porque o que aconteceu? Tinha gente que ficava... com raiva. A fome deixava a pessoa nervosa. E aí a pessoa ficava meio que... Como é que eu posso dizer quando você meio que vira um bicho? Você não sei nem o que falar. Selvagem. Você fica meio selvagem. Porque, e aí as crianças eram presas fácil, porque elas não oferecem resistência. Porque os adultos estavam tão fracos que era capaz deles tentarem matar um outro homem pra comer e o homem matar eles e comer eles. A humanidade estava nesse nível naquela região. É uma coisa muito horrível de se imaginar. E isso de as crianças serem um alvo mais fácil ficou muito na cabeça dele. E assim, o psiquiatra que avaliou o Chikatilo décadas mais tarde notou que essa história tinha marcado muito ele e que foi aí que ele ficou obcecado por morte e canibalismo. Ele ficou obcecado. Tipo, ele foi realmente onde virou a chave, sabe? Mas, mano, imagina, eu fico imaginando, porque quando a gente é criança, a gente ouve, tipo, contos de fada. E você sempre escuta o vilão é sempre um monstro. Imagina você crescer... Onde todo mundo é um monstro. Ouvindo que se você sair sozinho, qualquer pessoa pode te matar e te comer. Pois é. Qualquer pessoa. Você não está seguro. Qualquer pessoa, você não tá procurando... O seu medo não é um monstro. O seu medo é o seu vizinho que pode te matar e te comer se você sair sozinho. Imagina que horrível. E você tem 5 anos de idade. Isso é tipo década de 40. Então, eu fico imaginando que deve ser um trauma que deve ser difícil de superar, mas eu fico pensando quanta gente não deve ter passado por coisas parecidas em escala menor por ter sido criado da mesma forma. Basta ver, a gente passou por uma pandemia e o mundo até hoje não é mais o mesmo. Faz 4 anos. E aqui passou o quê? Da grande fome até ele ter 5 anos são o quê? E começar a se entender por gente, é menos de uma década, são 8, 9 anos.
É, porque é aquilo também, a grande fome não foi tipo que passou de uma hora pra outra. Não. 33 foi só quando o Stalin abriu a fronteira. Ainda o povo continuou com fome. Então, o povo continuou com fome. A única coisa é que dessa vez eles podiam correr, eles podiam ir trabalhar nas grandes cidades. Porque teve isso, que aconteceu quando ele reabriu a fronteira, é que, primeiro, não sobrou quase ninguém, e quem sobrou não tinha força pra protestar e só fez o que ele mandou porque precisava comer. Uhum. Então, demorou ainda depois de 33, demorou uns anos pra fome. Eu diria, não sei, tá, gente? Porque a gente não chegou nesse nível de detalhamento, até porque a gente fez 10 genocídios, mas eu diria que a União Soviética só se recuperou real de começar lá pelos anos 50, depois da Segunda Guerra. Depois de se reconstruir da Segunda Guerra. Eu arrisco dizer, tá? Não, sim. Que foi quando começou, né? Eles começaram a ter muito destaque nos esportes, muito destaque no mundo. Não, daí... E as políticas comunistas, falem o que quiser, elas eram muito eficientes nesse tipo de coisa. Psiquiatras, depois que ele foi morto, também encontraram lesões no cérebro do Chikatilo, o que em si não significavam nada, mas combinados com toda a experiência de vida que ele teve, podem ter contribuído muito para quem ele se tornou. E para completar a desgraça, em 1941, quando ele tinha apenas 5 anos, Hitler decide que é uma ótima ideia invadir a União Soviética e ocupa a Ucrânia. Como eu falei, foi um período péssimo para todo mundo envolvido. Os nazistas destruíram a Ucrânia. Tem relatos do Chikatilo vendo cadáveres, sangue e parte de corpos espalhados pela rua. Tipo, ele tem 5 anos de idade, é isso que ele tá vendo. Os nazistas atirando nas pessoas no meio da rua. O pai dele, o Roman Chikatilo, foi chamado para lutar no exército. Então, o Andrei, o pequeno Chikatilo, perde a figura paterna muito cedo. Então, isso também ajuda para a miséria, para a pobreza e para a fome da família. Foi péssimo. Na escola, desde a primeira série, era possível ver que ele não era completamente típico comparado com as outras crianças. Tá? Ele tinha sérios problemas para se aproximar das pessoas, para fazer amizades. Eu imagino por quê, né? Mas ele era também muito tímido e muito introvertido. Tipo, ele era cronicamente tímido, sabe? Sabe aquela criança que tem vergonha de pedir pra ir no banheiro? De pedir um copo d'água, assim? Ele era cronicamente tímido. Pra ele, as outras crianças ou não eram muito amigáveis ou estavam fazendo bullying com ele. Ele era bem paranoico que todo mundo tava atrás dele, sabe? Todo mundo tava... Mas também, você cresce ouvindo... De novo. Que a qualquer momento alguém pode te canibalizar, o que você vai pensar? Ele relata que ele era muito motivo de chacota na escola e que ele nunca conseguia se defender. Por ser tão tímido, ele nunca conseguiu se defender, ele nunca conseguiu falar de volta com as pessoas, sabe? Responder às pessoas. E que se ele não tivesse caneta para escrever, por exemplo, por ele ser tão pobre, ele só sentava e chorava. Ele não conseguia nem pedir emprestado. Ele também morria de medo de que alguém descobrisse que ele ainda fazia xixi na cama, o que ele fez até os 12 anos de idade. Que é uma super red flag, né? Como a gente já sabe. A gente não usa mais a trilogia não lá, o Triângulo. O Triângulo do McDonald's? Não se usa mais, mas muitos serial killers têm esses 3 traços, né? Lesão, arson, né? Tipo... brincar com fogo ou tacar fogo nas coisas e fazer xixi na cama. Eu não sabia que estava desatualizada essa tríade. Tá em desuso. Porque hoje em dia a gente sabe tanto mais sobre o cérebro e sobre serial killers que a gente sabe que é uma pequena quantidade de serial killers que segue esse padrão. Tá. Mas é um bom indicador. Tipo, se meu filho tivesse os 3, eu não ia ficar entendeu? Eu não ia falar, não, tá no desuso. Eu ia ficar mega alerta com meu filho dentro de casa e trancar ele no porão. Não vou mentir. Eu não sabia. É bom saber que tá em desuso. É porque normalmente a gente vê que tem tanto dos casos mais clássicos que a gente estuda que tinha... Então. Desde muito cedo, ele também tinha um problema sério de visão e precisava de óculos. Mas ele tinha tanto medo de falar para os professores, ele tinha tanta timidez que ele tinha medo de falar para os professores que ele não estava enxergando. E ele tinha medo de contar para os pais dele que ele precisava, e também porque os pais dele eram tão pobres, eles estavam no meio da guerra e da fome, ele meio que falava, gente, eu não posso pedir para os meus pais, sabe, uma coisa tipo óculos. Para ele, óculos era um luxo. Ele só conseguiu o primeiro par de óculos dele aos 30 anos de idade, gente.
Gente, esse homem passou a vida literalmente, tipo... Cegueta, total, assim. Sem Ele não conseguia ver de longe, ele só conseguia ver de perto. E ele se adaptou a isso, né? Tipo, ele meio que achava o jeito dele, mas assim... Sei lá, gente, obviamente que isso tornava a vida dele mais difícil, porque parte de você aprender as coisas na escola e se enturmar com a professora, se enturmar com seus colegas, seguir o que tá acontecendo na escola, é você ler a porra da lousa. Ele é cego feito um morcego, não consegue ler nada, coitado. Então, assim, pela criança, Chikatilo, eu tenho muita empatia, gente. Eu tenho realmente, assim... Porque é uma criança nascida e crescida na miséria, na fome, na desgraça mesmo, não é só miséria e fome, é desgraça. Por todos os lados, morte por todos os lados, com relatos de morte, trauma e violência geracional. Uma criança extremamente tímida, que tem problema para se socializar, que não consegue se defender, que não tem amigos, cego feito um morcego, não sabe direito o que está acontecendo na escola. Eu tenho muita simpatia, assim, eu tenho muita pena. Sabe? Porque é uma criança que nunca teve muita chance na vida, né? Mas... Só um adendo, eu acho que deve ter sido muito difícil pra qualquer pessoa daquela geração. Porque imagina que, assim, você tá a sua idade escolar é aquela época. Você foi da miséria total e completa pra, tipo, 10 anos depois, você é obrigado a ser um cidadão modelo pra representar a mãe Rússia em tudo. Então, assim, pensa... Gente... É difícil. Muito difícil. Deve ter sido muito difícil crescer naquela época. Tipo, muito difícil. Péssimo, péssimo. E, assim, eu tenho muita simpatia, como eu falei, pela criança Chikatilo, mas, obviamente, gente, muita gente passou por isso. Então, exatamente. Nada do que ele fez aí é justificado por isso. Quando a gente fala que a gente tem simpatia pela criança, bebezinho lá, Chikatilo, pequeno Gollum, que podia ter tido uma infância melhor e por todas essas situações não teve, tá? Mas até porque esse trauma foi compartilhado por toda a geração dele, praticamente, gente. Todas as crianças. Assim, ele podia ter dado certo, ele não foi. Realmente, eu acho que foi o grande... A tempestade perfeita. Lesão cerebral, essa infância fodida e aquele fator genético que a gente sabe que, aparentemente, né, tá sendo cada vez mais provado que existe esse fator genético muito forte. Então... ele foi a tempestade perfeita. E por conta de todas essas desvantagens na vida e por conta de todo o horror que ele presenciou, ele se agarrou muito na ideia dos heróis soviéticos lutando contra o nazismo. Ele comprou, assim, nessa época, vários romances e revistas e histórias e... Propaganda, gente. Era o ápice da propaganda soviética, assim. Exatamente. Tudo foi escrito sobre o heroísmo soviético durante esse período, né? Durante a ocupação nazista da Ucrânia, os soviéticos vieram salvar a Ucrânia. Então, isso tudo foi propagado, assim, e falar, nossa, olha como nós somos maravilhosos. Lembra que a gente deixou você morrer de fome? Esquece isso, a gente acabou de te salvar dos nazistas, olha que lindo. Sim. Então, e ele adorava todas essas histórias. Ele consumiu todo tipo de propaganda comunista, stalinista, que estava disponível para ele. Ele leu todas essas histórias dos heróis soviéticos. E eu acho que era uma forma até de idealizar o próprio pai que estava longe, né? Claro. Assim, o pai, ele estava com a figura paterna dele ausente, passando perrengue, mas... Ai, o meu pai é o herói soviético lutando contra os nazistas. O pai dele tava matando nazista na guerra, no front. Exatamente. Na realidade, gente, o pai dele foi pego pelos nazistas quase imediatamente. E foi enviado para um campo de concentração, coitado. Quando ele foi liberado por tropas americanas em 1945, ele voltou para casa contando o que tinha acontecido, os terrores do campo de concentração e como ele foi tratado. E o Andrei Chikatilo, ao invés de ficar, o pequeno Andrei Chikatilo, tá? Ao invés de ficar com pena do pai, sentir empatia pelo pai, ele se sentiu desiludido com o pai. E, na opinião dele, o pai dele tinha trazido uma grande vergonha para o nome da família. Ser pego pelos nazistas, ao invés de lutar contra os nazistas, era motivo de grande vergonha. E isso não era, assim, particular do Andrei Chikatilo, tá? Esse era o sentimento soviético. Era propaganda, gente. Gente, aí é a doutrinação, é o poder do efeito
Da doutrinação. Da né? doutrinação. Porque era assim, se você... O pensamento coletivo soviético era o seguinte, se você tivesse morrido na guerra contra os nazistas, você era um herói. Yay! Se você tivesse sido pego, você era uma vergonha porque você era fraco. E quando você voltava, você era ostracizado e você era inimigo do Estado. O que você não podia faz ser sentido. Não faz sentido nenhum, Não faz caralho. sentido nenhum. Mas Gente, é o último adendo, porque senão a gente não vai acabar esse roteiro. Não é porque a gente é de esquerda que a gente concorda com o que foi feito na Rússia comunista, tá? Eu quero deixar isso bem claro. Até porque a minha opinião pessoal é que se o Marx tivesse visto o que foi feito com a teoria que ele criou, ele teria... e se Marx pudesse voltar no tempo depois de ver isso, ele teria queimado o Capital. Se o Lenin tivesse continuado no poder, já não seria desse jeito. Sim. Porque a gente pode ter uma ideologia voltada para um lado e ser contra o que foi feito. Aquilo que foi feito na Rússia não é o que tá... Não tinha nada a ver com o comunismo. Sabe por que não tinha? Porque nada no comunismo manda você matar as pessoas. Nada no comunismo manda você deixá-las morrerem de fome. Você faz isso por interesse próprio. E você faz isso... Por exemplo, se ele quisesse estatizar todas as fazendas, o que eu não sou totalmente contra, você pode negociar, você pode comprar, você pode fazer todo um diálogo e uma educação do povo e fazer isso durante um período de 50 anos. Ele fez isso num período de 50 meses. Então, assim, obviamente que ele fez isso pela força. E tem outro detalhe, né, gente? No comunismo mesmo, certo? Depois que a revolução aconteceu, é que o Estado seja dissolvido, né? E aí é o povo que vai governar. Não. Na Rússia... Renata, para. O que você tá falando, Renata? Então, o que você tá falando? Inimiga da tá União. Anti-União. Aí, tá vendo? Pois é, e aí é isso, é tipo assim, gente, a revolução acontece, quem fez a revolução, step down, sai do poder e deixa o povo governar. Isso nunca aconteceu em nenhum regime que tentou implantar o comunismo de fato fez isso. Não. O que normalmente acontece é que a galera que faz a revolução, o líder fica obcecado pelo poder, não larga o osso quando deveria, continua lá, fica décadas no poder e fode com a vida de todo mundo. E a gente Resumo ainda tá esse. vendo isso no mundo hoje, né? E a gente vê isso acontecendo e vê reflexos disso até hoje em países que estiveram nesses regimes e saíram, e assim, pra gente, toda ditadura tá errada, tá, gente? Qualquer grupo de governo, seja de esquerda e de direita, se eles querem ditar o que você tem que pensar e se eles estão te desestimulando a procurar informação, tá errado, não interessa a orientação política deles. É isso. Todos os sistemas do mundo foram implantados pelo abuso, pela força, pela violência. Então, eu acho que você não pode quebrar o sistema nos moldes do sistema. Sim. Você não pode implantar um novo sistema no molde do sistema antigo. Exatamente, é isso. Enfim. Em 1946, uma nova onda de fome e miséria devastou a Ucrânia, porque why not? Né? Porque, como eu falei, quando chove merda nunca é garoa naquele lugar, pelo amor de Deus. É que acabou a guerra e o que aconteceu foi que a Ucrânia foi entregue para a Rússia como parte do acordo pós-guerra, a divisão dos territórios conquistados pela Alemanha, ocupados pela Alemanha. Sim, e daí eles simplesmente saíram, deixaram tudo devastado, a população morta, ninguém estava produzindo durante a guerra, então mais uma onda de fome. Sob o poder da União Soviética, né, sob a política comunista, a Ucrânia começou a melhorar. As coisas começaram a melhorar relativamente rapidamente. E com a puberdade, muita coisa melhorou para o Andrei Chikatilo. Mas ele também enfrentou uma nova série de inseguranças. Ele de forma nenhuma era um homem feio nessa época, porque depois a gente sabe, né? Mas nessa época ele não é descrito como um homem feio. Pelo contrário, ele era um homem muito alto, muito forte nessa época. Mas aparentemente ele também tinha os peitos ou os peitorais muito grandes, o que fazia com que os outros meninos o chamassem de baba, que é um nome depreciativo pra mulher. Gente, a desgraça não acaba, né? Tipo, a desgraça desse moleque, gente. E ele não era um menino burro. Apesar dele ser cego feito um morcego, ele era lembrado como um menino muito esforçado e muito inteligente. Ele tirava as notas mais altas, ele só tirava 4 e 5, que é tipo 9 e 10 no Brasil, sabe? Ele lia Chekhov, Dostoiévski, todos os grandes autores russos desde uma idade muito jovem.
Ele foi editor do jornal da escola e membro do Grêmio Estudantil, lia Marx e Lenin e era extremamente engajado politicamente, tendo inclusive se unido ao Komsomol, que é a organização juvenil do Partido Comunista da União Soviética. Ele realmente comprou absolutamente toda a propaganda comunista sem questionar, sem pestanejar. Comunista raiz mesmo. Muito Mas bem. esquerdomacho, como a gente vai perceber. Ai, pronto. Ele também tinha uma memória incrível. Ele era capaz de citar trechos inteiros de livros e lembrar, inclusive, sequências de números aleatórios. Tipo, você dava uma sequência de números aleatórios, ele lembrava. Só que ele também tinha um problema gigantesco com o sexo oposto. Ele continuava sendo extremamente tímido e introvertido e ele fazia... Tipo, ele literalmente tinha medo de mulheres. Ele tinha medo, ele tinha pânico, pavor de ficar sozinho com uma mulher. Ele tinha... Porque será, ele tinha tanta vergonha de quem ele era, do que ele era, como ele era, que era... Pra ele era... Assim, era muito doloroso ficar sozinho com uma menina. Nossa, gente. Na verdade, o que ele tinha, e que é algo que vai orientar a vida dele inteira, é um grande e infinito complexo de inferioridade. Quando ele tinha pouco menos de 18 anos, uma amiga da irmã dele bateu na porta, ela tinha 13 anos de idade. E perguntou sobre a irmã dele. Ele falou que a irmã dele não estava, mas que ela podia esperar ali. E eles começaram a conversar e ele se interessou nessa menina. Provavelmente por ela ser mais nova, ela intimidava ele muito menos do que as outras meninas da escola com quem ele tinha contato. Tá. Então ele começou a conversar, a se interessar e eles acabaram ficando... Tipo, eu acho que eles se beijaram e o livro narra que eles ficaram de conchinha na grama. Tipo, que eles só deitaram próximos um do outro, conversando. Depois disso, mesmo que nada mais sexual tenha acontecido, ele ficou extremamente enojado com a situação toda. Ele ficou com tanta vergonha que ele prometeu pra si mesmo que ele se manteria puro até o casamento. Nossa, que bizarro, né? Eu tô olhando ele novo aqui, realmente ele não era feio. E ele era forte, pra dizem sentir. que ele é forte, bonito, alto, sabe? E sempre muito... Ele falava muito bem, porque ele era muito bem educado, ele lia muito, ele estudava muito. É interessante, porque falam muito que a insegurança... eu acho que mostra muito como a insegurança é de dentro pra fora mesmo, né? Porque olhando, assim, ele novo, vocês vão ver, a gente vai mandar nas imagens de apoio, mas eu nunca diria, olhando as fotos desse cara, que ele teria problema de autoestima. Pelo contrário. Não, também não. Nossa, gente, chocado. Ele, então, decidiu se dedicar exclusivamente aos estudos e queria estudar na Universidade Estadual de Moscou. Na União Soviética, independentemente do seu status social, ou de quanto dinheiro você tinha na conta, ou de quanto dinheiro seus pais tinham, todo mundo podia chegar na universidade e estudar de graça. Todo mundo que se esforçasse podia entrar na universidade. Para fazer os exames para entrar na faculdade, ele foi para Moscou, onde ele, sem ter um puto no bolso, teve que dormir na estação de trem. Nossa. E sem ter onde ficar, né, durante os dias, porque ele fazia o teste, daí ele tinha o dia inteiro, o resto do dia livre, ele comia alguma coisa que ele achava por um preço muito pequeno, e ele ficava vagando pelas ruas de Moscou porque ele não tinha para onde ir. Então ele ficava vagando, tentando conhecer a cidade, admirando a arquitetura, tentando estudar alguma coisa, sabe? E dormia na estação de trem. Infelizmente, apesar de todo esse esforço, ele não foi aceito para ingressar naquele ano na faculdade, o que foi um puta baque para ele, porque ele queria muito entrar nessa faculdade. Mas ele queria muito entrar nessa faculdade porque ele precisava muito provar que ele era bom o suficiente para estudar direito, para ser um grande advogado, para ser alguém na vida. Isso é uma coisa que ele vai levar pro resto da vida dele. Ele tá sempre tentando provar que ele é bom o suficiente. Então, não ter entrado na faculdade ajudou ainda mais a alimentar aquele senso de inferioridade que ele já tinha e que já era muito forte nele. E eu acho que deve ser difícil você ser, tipo, a pessoa mais inteligente ou uma das mais inteligentes da sua cidade. E aí você vai pra Moscou e você percebe que você, de repente... De repente é um peixe pequeno num aquário grande. Exatamente. E foi isso mesmo. Porque, assim, gente, aquela faculdade era, tipo... a USP, era tipo estudar direito na USP. Ele tinha prestado direito, que era um curso extremamente concorrido, e era a faculdade mais concorrida da União Soviética naquela época. Então, ele apenas não passou. Mas como toda gente lixo,
ele achava que a culpa não era dele. Se ele tivesse vivo hoje, ele ia ser aquele povo que culpa as cotas, sabe? Que tira 30 no vestibular e daí fala, ai, não entrei por causa das cotas, por causa daquelas 2 vagas. Sim. Sim, sei bem. Eu não sei se você sabe, mas eu não passei na USP por causa das minorias, né? Porque eu acertei a minoria das questões do vestibular. Mas assim... Eu não sabia nem que você tinha prestado. Se não fosse aquelas 2 vagas que eles separaram pra cotista, eu e meus 40 pontos, a gente ia fazer história na USP. Entendeu? Assim como toda gente bosta, ele começou a culpar o pai dele porque ele achava que o fato dele ser filho do pai dele, que era uma vergonha, que era o inimigo do Estado por ter sido preso pelos nazistas e sofrido o pão que o diabo amassou num campo nazista, ele falou que era por isso, por essa vergonha familiar, que ele não entrou na faculdade. Ou é porque você não fez uma boa prova. Pode ser que seja você, Tica. Entendeu? Porque assim, gente, o regime comunista ama uma propaganda, ama o underdog. Se ele tivesse feito uma boa prova, eu duvido que não iam dar a vaga para aquele moço do campo que dormiu na estação. Olha o exemplo, olha a propaganda. O cara que não tinha recurso, não tinha nada, mas graças ao regime, ele está aqui. Na faculdade, na melhor faculdade de direito da União. Gente, é que realmente era a faculdade mais concorrida. Ele só não passou, tá tudo bem. Ele podia ter tentado de novo no ano seguinte, ou no ano seguinte. Mas o que ele fez? Ele ficou tão puto, tão convencido que o problema era o pai dele, que ele começou a ficar com mais ódio do pai dele. E ele decidiu se matricular, ao invés de tentar de novo, ele decidiu se matricular num curso técnico para estudar engenharia da comunicação. E ele foi mais tarde enviado para uma cidadezinha a 1.300 quilômetros de Moscou chamado Ninjitagil. Mas você sabe o que é isso? Eu lembro que na época do meu vestibular isso aconteceu muito com algumas pessoas. Tem gente que, quando acontece uma coisa assim, percebe que quer ser o peixe grande no aquário pequeno. Pode ser. Você não quer, você percebe que você prefere, você quer ficar falando, ele quer o quê? Entrar naquele curso pra ficar naquele curso falando pra todo mundo que ele só não entrou em Moscou porque o pai dele era uma vergonha pro regime. Uhum. E é aquela pessoa insuportável que vai falar que, tipo, eu larguei, eu podia ter feito, podia estar, mas eu não fiz. Porque meu pai é perseguido. O mundo está contra mim. Isso, Os cotistas estão contra mim. Exato. Pior que eu vi isso acontecer muito na minha cidade, assim, de gente que realmente que não... Gente que, tipo, que todo mundo achava no começo que, nossa, essa pessoa vai passar em medicina na USP, não sei o quê. E aí a pessoa tentou uma vez, ficou traumatizada e não quis mais. Aí foi fazer, tipo, o curso que tivesse, tipo, uma faculdade... Nem tentou, assim, uma daquelas das particulares maiores, nada, não. Pegou qualquer curso só porque, não quero. Só pra fazer a faculdade, isso aí. E assim, se é uma coisa... Não tem nada de errado nisso, tá, gente? Eu não tô criticando, porque tem gente que olha e pensa, eu quero, que não quer. A minha crítica é pra quem desiste porque pegou trauma e fica amargo o resto da vida. Porque pelo que eu sei do Chikatilo, eu tenho certeza que esse homem amargou, que esse homem deve ter... falar do resto da vida dele que nada disso teria acontecido se ele tivesse entrado na Universidade de Moscou. Então, assim, é isso. Eu acho que se não é pra você, porque realmente é muito estressante. O processo seletivo eu não aguentei. É muito estressante. Eu prestei uma vez só, eu não aguentei. Então, se você não quer fazer outra coisa... Tá ótimo, gente. Hoje em dia o mundo não tá mais. Você não precisa. Tem vários caminhos pra você ser feliz e realizado e se sustentar e viver bem. O problema é quando você não faz por medo e fica amargando aquilo pro resto da sua vida e culpando todo mundo por uma escolha que foi sua. Uhum. Bem isso. Sei lá. Mas isso. É mais uma militância. Mas é o caminho de gente bosta, né? Não tem jeito. Durante essa época, ele tentou ficar com outras meninas, mas ele tinha um problema crônico de timidez e inferioridade que basicamente deixavam impotente todas as vezes que ele estava diante de uma mulher. E não ajudava que na União Soviética, naquela época, as mulheres eram acostumadas com uma cultura extremamente macho. E quando isso acontecia, elas simplesmente começavam a rir na cara dele e chamar ele de frouxo, quando ele não conseguia performar. Então ele ficava cada vez mais tímido, cada vez mais introvertido, se sentindo cada vez mais
inapto, cada vez mais out of place, sabe? Ele conseguia ter ereções, o problema é que ele ficava tão nervoso que ele nunca conseguia manter essas ereções. Ele também conseguia se masturbar, mas ele acreditava, né, como todo mundo, muita gente naquela época acreditava que isso era algo imoral, ruim, doentio e que ele ia ficar cego, sei lá. E ele achava que homens direitos não deviam fazer isso. Infelizmente, isso também vai agravar o complexo de inferioridade que ele tinha e vai orientar muito a vida dele daqui pra frente. E ele ainda, pra completar, ele começou a ficar meio paranoico porque ele achou que todo mundo sabia que ele era impotente. Ele começou a entrar numas neuras, tipo aquela neura que ele achava que todas as crianças estavam fazendo bullying com ele e que elas iam descobrir que ele fazia xixi na cama. Ele passa os dias dele paranoico, extremamente deprimido, extremamente ansioso, achando que todo mundo sabe que ele é impotente. E nessa época ele chegou até a contemplar suicídio. Nossa, gente. Aí ele ficou bem mal, porque ele realmente não se sentia parte de nenhum grupo, ele não se sentia parte de nada, ele se sentia uma pessoa completamente não, assim, inapta pra vida. E ele era. Ele resolveu provar pra todo mundo que ele era. Ele resolveu se dedicar ainda mais ao trabalho, porque trabalho e estudo sempre foi meio que a válvula de escape dele, porque ele se sentia muito inferior, então ele se dedicava o dobro pra se sentir superior, pra se sentir algo com valor, para provar para as pessoas que ele tinha valor. Em 1957, ele foi chamado para cumprir o serviço militar, trabalhando numa base de comunicação do exército. E no exército, ele seguiu tímido, inseguro, sem amigos e com problemas para se relacionar com mulheres. Isso fez zero coisas para a autoestima dele, tá? Será que ele tinha esperança de que ele ia, tipo, sair do exército uma pessoa transformada? Eu acho que tudo que ele tentava fazer, tipo, eu quero passar na faculdade, eu quero ser o mais inteligente, eu quero ser o mais forte, eu quero ser o mais alto, eu quero ser o soldado, eu quero ser tudo, era pra provar pros outros que ele podia ser alguma coisa quando ele se sentia absolutamente nada. E no exército, porque ele era tão tímido, inseguro e nunca tava com uma mulher, né, o que era muito contrário ao que todo mundo estava fazendo no exército, rumores de que ele era impotente e até gay se espalharam. E isso, né, numa época em que ser gay era ilegal, com pena de morte ainda. Eu acho que nessa época ainda estava com a pena de morte para gays. Depois a pena foi só a cadeia, mas era ilegal e era ilegal quase matavam. no mundo inteiro. Na Inglaterra você tinha que passar por castração química, né? Então. É uma coisa absurda, assim. Mas aqui, uma coisa importante acontece. Uma vez, quando ele foi num date com uma menina, nessa época do exército, ele foi num date com uma menina e eles estavam sentados se beijando e eles estavam fazendo carinho, se beijando, ficando. Só que eu acho que ela meio que viu que daquele mato não ia sair cobra. E daí ela ficou de saco cheio daquele homem e falou, tá, chega. E quis ir embora. E daí ele agarrou o braço dela e tentou fazer ela ficar. E ela puxou e ele agarrou um pouco mais e ela puxou e daí ele largou. Mas ele meio que entendeu que era disso que ele gostava. Puta merda. Essa interação toda levou segundos. Mas essa interação foi o suficiente pra ele ver que ele gostava disso, porque esses segundos foram suficientes pra que ele ejaculasse. Meu Deus! Só dela fazer isso, só dele puxar o braço dela e ela puxar de volta e querer sair de perto dele, pra ele foi o suficiente. Gente, que pessoa disfuncional. Completamente disfuncional. E essa é a primeira conexão que ele faz entre violência e prazer sexual. Nossa! Quando ele terminou o serviço militar, ele foi morar em Rostov, uma cidade... Rostov. Nostrovia. Uma cidadezinha no território russo e conseguiu um emprego como engenheiro de telefonia numa cidade próxima. Desculpa, engenheiro de telefonia era uma profissão hypada na época, não era? Porque era tipo Sim. ápice, telefone, meu Deus, olha... Era a internet da época, né? Quando ele tinha 27 anos, a irmã dele começou a ficar preocupada, porque na época, na Rússia, né, na União Soviética, todo mundo casava e tinha filho com, 21, 22 anos. E o irmão dela tava ficando, que já era uma pessoa estranha, né? Tava ficando pra titio,
tava ficando sem casar e todo mundo tava achando ainda mais estranho. E tem gente, na União Soviética, você ser alvo de fofoca era muito mais sério do que é com a gente, sabe? Você podia ser, tipo, preso. Você podia ser preso ou exilado, e receber a pena de morte. Então, por fofoca. Então não é uma preocupação bem legítima dela. Ainda mais se já tinha rumor no exército dele ser gay. Ele era gay, então. É uma preocupação bem, bem legítima mesmo, assim. E foi aí que ela apresentou pra ele uma mulher chamada Faina, que ela achou que seria a esposa perfeita pra ele. Ele era muito tímido pra falar com a Faina ou pra fazer qualquer coisa com ela, mas de certa forma ela achava isso legal, ela achava isso bonitinho, ela achava doce, porque ao contrário, né, dos machões da época que queriam já dar o pente logo de cara, ele queria esperar pra ter sexo depois do casamento. E ele era um homem forte, alto, bem educado, com uma profissão boa e que não bebia. O que, pelo menos na época, era muito raro. E o que era comum na época, o que era meio que socialmente aceito, era que você casa e seu homem é um bêbado. Mano, pior que tem música sobre isso na Rússia. Sim. É parte da cultura pop, é esperado. Eu acho isso tão esquisito. Mas ao mesmo tempo... Eu conheci muitas pessoas aqui que são do leste europeu e elas falam, tipo, eu não quero ficar com homem russo, eu não quero ficar com homem ucraniano, porque é tudo bêbado. As mais velhas, né? Então, era uma coisa muito forte da cultura, assim, eles bebem demais, e era socialmente aceito, você vai casar, você vai cuidar da casa, você vai ter 2 filhos, você vai ser a família ideal e seu marido vai ser um bêbado, não conte com ele para nada. Entendeu? Ele só vai prover o salário dele. Em 1963, essa mulher que tinha tudo para ser uma mulher feliz se casou com ninguém menos que o serial killer Andrei Chikatilo. Nossa, mano. Antes dele virar um serial killer, mas tudo bem. Ela, de todas as... Tipo, imagina que você mora na União Soviética, com todas aquelas pessoas, e você dá o azar de casar com quem... Com o Andrei Chikatilo, que viria a ser um dos piores serial killers da Rússia. E o pior, alguém arranjou pra você vendendo ele como homem bom, né? Já na noite de núpcias, veio o primeiro sinal de problema. A Faina percebeu que o Chikatilo era cronicamente tímido e levou uma semana de muita paciência e bondade e conversa e carinho para que ele se sentisse finalmente confortável o suficiente para ter algum sexo com ela. E isso marcaria o casamento deles pra sempre, tá, gente? Eles, por fora, eram um casal perfeito, de classe média, da União Soviética, um lugar que estava ficando cada vez mais próspero e deixando a miséria e a desigualdade no passado. E, por um outro lado, né, entre 4 paredes, a Faina passou anos se perguntando por que o marido dela não conseguia manter uma ereção ou ter uma vida sexual saudável com ela. E assim, naquela época, terapia, nada, né? Não tem terapia, não tem Viagra, não tem aconselhamento, não tem ajuda, porque assim, imagina um homem abrir para uma terceira pessoa o que tá acontecendo dentro do quarto. Imagina, é uma vergonha, assim, absoluta. Pior, que essa é uma trama de uma temporada de Sex and the City, né? Nossa, é verdade. Exatamente isso, o primeiro marido da Charlotte. Da Charlotte, Bom, das raras pimbadas que ele conseguiu acertar na esposa, nasceram 2 filhos, a Lyudmila e o Yuri. E pelo que a gente sabe, o Chikatilo não foi um pai de todo ruim. Ele não tinha tido pais ruins, não existe nenhum relato de que ele tenha sofrido nenhum tipo de abuso dos pais. Então, o exemplo que ele teve em casa foi, no geral, né, relativamente, para a época, muito positivo. A Faina chegou a ficar grávida de um 3º filho do casal, mas ela resolveu não contar para o marido e abortou. O que, quando ele descobriu, deixou o Andrei extremamente irritado. Mas a decisão da Faina não foi por acaso, né? Obviamente, ela... Por quê? Porque ele, sem conseguir performar na cama, sem ter nenhum tipo de intimidade com ela, ele se afastava cada vez mais e mergulhava cada vez mais em depressão, masturbação e fantasias sexuais que ele não compartilhava com ela. Essas fantasias eram de ele sendo um homem todo poderoso e a sua parceira, né, a parceira dele no sexo, sendo uma mulher completamente submissa.
Ele achava a Faína uma pessoa extremamente dominante. O que eu não acredito que seja. Ela provavelmente só queria, tipo, sexo e que ele não fosse um completo escroto com ela e que ele dividisse as fantasias ou a intimidade dele com ela. O que ele não fazia. Ele ficava deprimido e se fechava completamente e ignorava essa mulher. E daí, quando ela queria que ele fizesse as coisas dentro de casa, ela era a dominante, sabe? A É que eu chefinha. acho que ele devia ter uma percepção tão distorcida da realidade que na cabeça dele, sempre que ela falava, tipo, ai, você pode, tipo, sei lá, você pode, por favor, tirar o sapato antes de entrar em casa? Eu acabei de limpar. Na cabeça dele já era ela gritando com ele, impondo a vontade dela, e a ele só restava obedecer, porque ela, Pode sabe? crer. Porque foi assim, pode crer, eu não tinha pensado nisso, mas foi isso que aconteceu a vida toda, né? Ele achava que todo mundo tava fazendo bullying com ele achava que todo mundo sabia que ele era impotente, ele achava que todo mundo era melhor do que ele. Pensa em quantas pessoas não fizeram o processo seletivo da Universidade de Moscou. Você acha realmente que alguém se importava com o pai dele? Não. Eu acho que isso poderia ser verdade, isso na cabeça dele, se o pai dele fosse um general. Se o pai dele fosse uma... O pai dele era um nerso de uma cidadezinha, de uma vila na Ucrânia. Ninguém sabia do pai dele. Eu acho que é um caso muito destrutivo de uma mistura de uma autoestima muito baixa com um senso de autoimportância muito alto. Uhum. Ele acha que ele é transparente, que ninguém se preocupa com os próprios problemas. Tá todo mundo olhando pra cara dele e vendo como ele tá se sentindo. E ele acha que todo mundo é o inimigo. Todo mundo é mais dominador que ele, todo mundo... Entendeu? Então, eu acho que pra ele, o único jeito dele achar uma parceira que seria dócil o suficiente pra ele seria se ele achasse uma dessas bonecas hiperrealistas de silicone que existe hoje, sabe? Sim. Eu acho que essa seria a única parceira ideal pra ele. Porque é a única que não ia levantar a voz de um jeito que ia ameaçar a masculinidade frágil dele. Não tendo esquecido o sonho, né, de fazer um curso universitário e provar pra todo mundo que ele era um homem importante, um homem digno de valor, o Chikatilo começou um curso por correspondência em língua e literatura russa na Universidade de Rostov. E depois de uns anos passando as noites em cima dos livros, ele se formou e logo conseguiu um emprego em uma escola da cidade de Novochakhtinsk. Como professor? Como professor de língua russa. Eu fico pensando como que uma pessoa com uma timidez tão grande conseguia dar aula. A resposta é simples, ele não conseguia. Ele era péssimo. Tanto ele quanto a Faína estavam super orgulhosos que ele agora tinha um nível universitário, uma profissão de status, né, de respeito na sociedade. E isso sempre foi, os professores sempre foram extremamente valorizados no... Sim. Era um cargo de extremo prestígio no regime. Sim. E o Chikatilo, ele tinha esse complexo tão forte de inferioridade, né, de essa timidez, essa inadequação dele, que ele ficou extremamente empolgado com a possibilidade de ter um cargo de respeito em que ele fosse uma figura de autoridade e as pessoas precisassem ouvir o que ele tinha para falar. Mas, quase que imediatamente, ele descobriu que a timidez e a insegurança dele não se limitavam ao relacionamento dele com mulheres. Logo nos primeiros dias como professor, ficou claro que ele era muito tímido e muito introvertido e os alunos não respeitavam ele. Os alunos mais encapetados, né, da escola zombavam do professor Chikatilo, não obedeciam absolutamente nada do que ele mandava e até fumavam dentro da sala de aula na cara dele. Ele simplesmente não conseguia colocar ordem na sala, ele não conseguia se impor, ele não conseguia se defender, ele era péssimo. E essa dinâmica não era muito diferente da dinâmica entre o Chikatilo e os outros professores e funcionários. Por quê? Porque assim, ele não fazia nada demais, ele não era uma pessoa desagradável, rude, mas ele estava sempre lendo, sempre quieto na dele, ele mal falava com a galera, ele nunca ia tomar uma cerveja ou uma vodka com a galera depois do trabalho, quando eles convidavam, e ele não fazia esforço nenhum para se enturmar. E quando fazia, era uma coisa tão forçada, tão estranha, que a vibe inteira dele era estranha, então ninguém gostava dele. Ele era uma pessoa estranha. Eu sempre penso na frase do Didi Allen, o pai era um prisioneiro dele mesmo. Esse cara é total um prisioneiro dele mesmo. Total, porque a limitação dele é ele.
É tipo, ele. até o lance da ereção, pelo que você falou, ele conseguia ter a ereção, ele não sustentava. É total psicológico. Sim, era total psicológico. Ele não conseguia sustentar a ereção porque ele não conseguia... Ele ficava muito nervoso. Ele tinha esse senso de ser inadequado, de ser inapto. Então, de ser inferior. Mas ele era total estranho. Sabe quando alguns serial killers, tipo Ted Bundy, eles são desmascarados e daí todo mundo ao redor fala: Meu Deus, eu nunca ia imaginar? O Chikatilo era aquele que, quando ele foi desmascarado, todo mundo falou: não, faz sentido. Zero perguntas. Zero perguntas. Faz todo sentido. Não preciso esclarecer. Eu preciso de 0 esclarecimentos. Então foi meio que assim, sabe? Tipo, todo mundo... Mano, por onde esse homem passou? Pelo exército, pelas escolas, por todos os trabalhos, por tudo. Todo mundo fala a mesma coisa. Ele era uma pessoa tímida, introvertida, que só lia, que não tentava se enturmar, que não conversava com as pessoas, que tinha uma vibe estranha, que ninguém sabia muito bem quem ele era. Tipo... Então todo mundo... Quando ele foi desmascarado, todo mundo... não, faz sentido. O que eu, assim, nesse primeiro momento, né, a gente ainda não chegou na parte horrível, na parte muito medonha. Então, eu tô falando só dele até aqui. Eu tenho dó, porque é uma pessoa que é total prisioneira dela mesma. Tipo, ele é o maior inimigo dele, e ele não enxerga isso. Na cabeça dele, ele tá em profunda negação. Na cabeça dele, é porque o pai dele foi prisioneiro de guerra, é porque ele não entrou na faculdade que ele queria, é porque ele não é respeitado. E, na verdade, tudo isso só é menos o lance do pai dele, que não tem nada a ver com ele, mas, tipo, é tudo consequência dele com ele mesmo. Todos os problemas que ele tem na vida foi, tipo... Eu fico imaginando, eu acho que o motivo pelo qual ele não passou pode ter sido porque ele ficou tão nervoso que ele travou na prova, porque é muito perfil de gente que é assim. Pode ter tem sido. muita gente que trava na prova. Porque fica muito nervoso, você chega na hora, nada te prepara. Ainda mais quando você é muito, muito tímido, tem muita ansiedade, aquilo te trava. Então, às vezes, e mesmo que não fosse, mesmo que ele só tenha ido mal, nada impediria que ele tivesse tentado no outro ano. Então, tudo que tá acontecendo com ele é consequência, é ele contra ele mesmo, é ele sendo o maior inimigo dele mesmo. Sim. E ele não enxerga isso. Não. Então, como ele não enxerga, ele não resolve, porque ele não enxerga. Não. Então, por enquanto, o que me dá é muita tristeza por ele e até um pouco de ansiedade por, pra mim, ser tão óbvio um problema pra gente, né? Ser tão claro um problema que pra ele não era. E um problema que ele podia ter resolvido, né? Exato. Talvez se ele tivesse nascido em outra época ou em outro lugar e feito uma terapia, a gente não estaria falando dele aqui. Exatamente. Mas, agora... Renata, todo o seu dó, a sua pena, toda... sim, tô pronta. Tô pronta pra jogar pela janela, porque eu já imagino toda a simpatia que a gente sentiu pela criança Chikatilo, a gente pode jogar pela janela, porque agora, gente, a coisa começa a pegar. Agora ele tá entrando nos 40, ele começou a dar aula numa escola e ele começa a despirocar. E eu vou dar um alerta gatilho, porque foi nessa fase da vida do Chikatilo que os crimes começaram a acontecer. Então, daqui pra frente, eu vou falar de assédio sexual, pedofilia e assassinato. E eu preciso que vocês sejam cautelosos ao ouvir, como a gente já falou antes. Eu vou sempre tentar ser o mais sensível possível e dar o menor número de detalhes gore possíveis, mas algumas partes são, de fato, bem pesadas, tá? E começou de uma forma discreta. Ele se sentava próximo de uma aluna para ler uma passagem de um livro e ficava muito mais próximo do que era necessário. Logo, pois é, sabe aquela pessoa que não tem noção de espaço pessoal, assim, ela tá... Sei bem. Colada em você. Logo ele começou a colocar as mãos nos ombros ou nas pernas das alunas. E essa escola era um internato. Não todos, mas alguns alunos moravam na escola. E não demorou muito pro Chikatilo começar a aparecer no dormitório das meninas próximo da hora de dormir, quando elas estavam de camisola ou só de calcinha. Gente, ele é o bicho-papão. Ele é o bicho-papão agora. Essa é a fase bicho-papão. Algumas meninas descreveram ele parado no corredor se masturbando através do bolso das calças.
Ai. Em 1973, durante uma excursão onde alunos podiam nadar num rio, ele pulou no rio com os meninos, com os alunos, agarrou uma menina de 15 anos e passou a mão nos seios dela. Ele só parou quando ela começou a gritar e os outros alunos começaram a vir em direção a eles, querendo saber o que estava acontecendo. Que absurdo! Isso no meio da excursão! No meio da excursão da escola. E o pior é que nada aconteceu com ele. Ele não foi castigado de nenhuma forma. E eu vou explicar um pouco mais sobre isso, sobre por que isso acontecia mais pra frente. Em um outro, entre aspas, incidente, ele castigou uma menina de 14 anos batendo nela com uma régua. Ela começou a gritar e tentou soltar o braço que ele estava segurando, o que deixou ele extremamente excitado. Tão excitado que ele ejaculou. Quando ele ejaculou, ele saiu da sala rápido e trancou a porta. Mas ela, que estava no primeiro andar, né, desesperada, pulou a janela e correu para casa, onde ela contou cada detalhe para os pais dela, que acreditaram nela. Que bom! Então, já foi uma coisa assim, naquela época, década de 70, você contar isso para os seus pais, na União Soviética, um país extremamente conservador, extremamente puritano naquela época ainda, viu? Tudo que era sexo era muito tabu ainda naquela época. Então, eles ainda... Ela ter contado, eles terem acreditado, foi ótimo, assim, foi uma coisa, um avanço. E esse tipo de comportamento não acontecia só na escola, só na sala de aula. Toda vez que ele pegava um trem ou um ônibus, ou ficava numa fila, ou estava num lugar onde tinha muita gente, ele tentava se roçar em mulheres e meninas jovens. Ai, não, ele era aquela pessoa. Ele era aquele. Em 1973, a sobrinha da Faína, de apenas 6 anos de idade, estava brincando no jardim quando ele tocou nela pela primeira vez. Anos depois, quando ela tinha 11 anos, ela dormiu na casa dele porque ela estava brincando, ela passou a tarde brincando com o Yuri e com a Lyudmila. No meio da noite, ele entrou no quarto completamente pelado e começou a se masturbar na frente dela. Imagina o trauma. Pois é. Em janeiro de 1974, depois de muitos rumores e vários incidentes, entre aspas, de assédio sexual contra as alunas, o diretor finalmente chamou Chikatilo no escritório dele e disse que ele devia escolher entre renunciar ao cargo ou ser demitido com um histórico. Ele renunciou ao cargo e saiu sem nenhum tipo de documentação ou punição pelos crimes que ele cometeu. E daí eu preciso explicar o porquê que isso acontecia. Na União Soviética, naquela época, porque tudo isso, todo o regime, toda a estrutura tinha sido implementado na base do grito, da força e da violência, a regra da população era: baixa sua cabeça, faça a sua parte e procure ter uma vida quieta, uma vida tranquila. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Exatamente. A escola era coletivizada, como se fosse uma fábrica ou uma fazenda. Era para ser uma coisa que maximizasse a produção, maximizasse a eficiência, a eficácia, né? E fizesse assim o menos barulho, desse o menos problema possível. Então, quando uma pessoa era boa, o grupo era bom. Quando uma pessoa era ruim, o grupo era ruim. Então, esse medo, esse coletivismo, né? Essa coletividade, mas esse medo de autoridade fazia com que os diretores não quisessem reportá-lo, porque isso ia gerar uma investigação para eles também, para a escola inteira. E qualquer coisa que eles encontrassem que fosse mínima podia ser punida com cadeia, podia ser punida, tipo... Existia um medo muito forte de autoridade, porque as autoridades, elas tinham implementado o sistema à base da força, do grito, do abuso mesmo, sabe? Então você tinha medo. A regra era: baixa sua cabeça, faz o seu trabalho, vive uma vida tranquila, quieta, não faça barulho, não traga problema, que você não terá problema. Então ninguém reportava ele, todo mundo ficava quieto. Mais tarde, ele conseguiu um emprego numa escola técnica na cidade de Shakhty. Tanto ele quanto a Faína foram contratados para cuidar dos alunos, porque era também tipo um internato, sabe? Tinha um hostel onde os alunos moravam.
e eles se mudaram para um flat nas dependências da escola. Então, eles cuidavam dos alunos e moravam na escola. É tipo você colocar a raposa dentro do galinheiro pra tomar conta. Mana. Ele ainda, nessa escola técnica, ele ainda atuava como professor, supervisionando a lição de casa, esportes e discussões políticas, algo que era meio que obrigatório, todo mundo tinha essas discussões políticas, mas o principal papel dele era cuidar da área que os meninos moravam, ali do hostel, dos dormitórios. E, ironicamente, da moral e do desenvolvimento de caráter dos alunos. Mano, de que jeito? Porque era muito importante nessas escolas soviéticas formar cidadãos exemplares soviéticos, né? Então, cidadãos soviéticos exemplares. Era assim, você vai estudar, você vai ser o melhor, você vai discutir política e filosofia e ser o grande comunista. Ele era membro do Partido Comunista, né, o Chikatilo, então ele era um membro ativo politicamente, ele tinha muita experiência política. Ele queria, inclusive, ele tinha o sonho de ser político, né, de entrar na política, obviamente que ele tinha. Porque era, né, a importância máxima que você pode conseguir. E, obviamente, né, com toda a eloquência dele. Pois é. Claro que é o sonho. Gente, a pessoa não consegue... Ia dar mega certo, assim, mas... Nossa, é uma desconexão com a realidade, né? Uhum. Mas é aquela fantasia de você estar num papel, numa posição de poder e as pessoas simplesmente terem que te ouvir, terem que te respeitar, terem que, entendeu? Que obedecer. Porque eles queriam criar esses alunos exemplares soviéticos, era muito importante que os alunos fossem todos muito bem educados e que eles não se comportassem mal, que eles não fizessem besteira, sabe? O que você coloca um bando de menino de 15 anos junto, obviamente que eles vão fazer besteira. Então era muito importante que eles não fizessem nenhuma besteira, que eles não fizessem nenhuma, tipo, frat boy, sabe? Coisa assim de frat boy. Mas um novo, entre aspas, incidente veio no outono de 1978. Durante a noite, ele entrou no dormitório dos meninos, puxou a coberta de um menino de 15 anos e começou a performar sexo oral no menino enquanto ele dormia. Quando o menino acordou, o Chikatilo fugiu. E a história nunca chegou nos ouvidos do diretor, ou se chegou, de novo nada foi feito. Mas os rumores de que o Chikatilo era gay e pedófilo se espalharam pela escola, o que o isolou ainda mais dos outros professores e funcionários. Dá pra ver que pra ele não faz diferença se é homem ou mulher, ele quer a sensação de poder, né? Ele quer se sentir no controle daquela pessoa, né? É importante dizer isso, porque ele não é gay ou bissexual, tá? Ele é um sádico sexual. E isso acontece muito com sádicos sexuais. Eles não estão nem aí se você é homem, se você é mulher, se você é hétero, homo, trans, não interessa. O sádico sexual, ele quer te colocar numa posição inferior, ele quer te trazer dor, independentemente de quem você seja. Então não é um caso de ele ter atração sexual por homens ou por meninos, ou ser até pedófilo. Eu acho que ele nem era pedófilo. Eles dizem que até a pedofilia, porque a pedofilia é você estar atraído. Ele só usava crianças porque era mais fácil. Então era muito mais, pra ele, era uma coisa que tipo, por que eu vou tentar pegar um homem, por exemplo? Se eu for tentar pegar um homem, o cara vai achar que eu sou gay. Não, ele vai me dar uma surra. Ele vai me dar uma surra. É ilegal ser gay na Rússia. É ilegal ser gay na União Soviética nessa época. Então, ele vai me dar uma surra. Não existe uma comunidade gay. Então, eu não posso tentar pegar um homem gay. Mas eu posso tentar pegar uma mulher ou uma criança, um jovem. Porque a criança, ela não sabe de nada disso. Então, até ele não é nem pedófilo. Ele só queria ser sádico, ele só queria maltratar alguém. Eu acho que também tem o lance de ele gostar de fazer isso com pessoas que estão sob a responsabilidade dele. É tipo, você está sob minha responsabilidade, eu faço o que eu quiser com você. Uhum. É porque isso coloca ele numa situação de todo poderoso, né, de autoridade. Exato. E a vítima completamente indefesa, que era a fantasia que ele estava tendo já fazia anos, né? Exatamente.
Então, por exemplo, se ele fosse um professor, tipo... Mano, eu acho que esse cara ia fazer isso, por exemplo, se ele fosse um cuidador de idosos, ele faria isso com os idosos. Sim. Eu acho que não é sobre a idade da pessoa, características físicas, e não é sobre gênero, atração, nada. Não é sobre atração. Isso é, do mesmo jeito que ele é prisioneiro dele mesmo, é o que ele... É isso que ele precisa pra ele se sentir melhor com ele mesmo. Sabe Deus por quê que esse homem tem... Isso. Mas por algum motivo ele precisa disso pra se sentir no controle de alguma coisa. Mas não isso acontece com todo tá? sádico sexual. Eles começam pelo gênero ou pela idade que eles estão atraídos, né? Tipo, se você é atraído por mulher, você é hétero, você começa com mulheres, mas daí depois de um tempo, você só precisa do seu escape, você só precisa ser sádico com alguém. Então você vai pegar a presa que seja mais fácil de você conseguir. E normalmente é criança, ou é idoso, daí vai qualquer um, qualquer gênero, qualquer idade, qualquer coisa. Ele só queria maltratar alguém. É isso. Mas esse não foi o pior crime que o Chikatilo cometeu naquela cidade, gente. Logo que ele se mudou para Shakti, ele comprou uma casinha na periferia da cidade. E sobre essa casinha ele não falou pra ninguém. Ai, não. Essa casinha era um casebrezinho, sabe? Na periferia da cidade, que não custava muito, então a Faína nem desconfiou que ele tinha essa casa. Essa casinha ele comprou especialmente para poder realizar suas fantasias sexuais sem arriscar ainda mais a reputação que ele tinha na escola, que já era absurdamente ruim. Ele começou a ficar com medo aqui. E daí ele começa a premeditar o que tá acontecendo. Para essa casinha, ele levava mulheres e meninas em situação vulnerável ou de prostituição, ou meninas, crianças que ele conseguisse convencer a ir para casa dele. Ele era o típico pedófilo da vizinhança, sabe? Que queria levar as crianças para casa para ver TV, para jogar videogame, o clássico pedófilo da vizinhança que todo mundo sabia quem era. Mas a culpa não é dele, a culpa é do pai dele, que foi prisioneiro de guerra. A culpa não é dele. A culpa foi do pai dele por ter sido pego pelos nazis, maltratado por anos num campo de concentração. E dos americanos que libertaram o pai dele, impossibilitando o pai dele de morrer como um herói soviético. Pois é. Ele também foi pego num banheiro público feminino uma vez, tentando pegar meninas jovens ou crianças. Ele era o pedófilo do bairro e o tarado do banheirão. E é engraçado, né? Ele não precisou fazer uma transição, tomar hormônio, se vestir como uma mulher. Não, ele só era um tarado do banheirão raiz. Ele só entrou no banheiro, que é o que normalmente acontece com o homem tarado, né? Eles só entram. Eles não precisam fazer todo o processo de transição. Não. Engraçado isso, né? O tarado do banheirão, ele pode só entrar no banheirão. Pois é, engraçado, né? Ele continuava tendo o mesmo problema sexual que ele sempre teve com todas as mulheres com quem ele teve sexo, tá? Mas eles sempre acabavam, sei lá, eles sempre acabavam achando um jeito, sabe? De performar com ele os atos que ele jamais performaria com a Faína, porque ele respeitava demais a mulher dele. No entanto, ele, como eu falei, ele preferia crianças porque as mulheres normalmente não ofereciam resistência. Elas eram fáceis de conseguir, mas elas davam sexo que ele queria e, não sei, tinha um elemento que faltava. Ele preferia crianças porque era uma coisa que trazia um elemento de perigo. Era muito mais fácil conseguir uma criança, mas ao mesmo tempo, dominar uma criança. Mas, ao mesmo tempo, quando você tentava fazer sexo com elas, elas resistiam. E essa resistência era muito importante para ele. Porque as mulheres em situação de prostituição, elas estavam ali para ter sexo com ele. A criança era fácil de conseguir, de convencer a criança a ir até a casa dele, mas ela resistiu ao sexo, que para ele era fundamental. E o que alimenta a libido dele é o medo da outra pessoa, né? Ele é o bicho-papão real. Ele é o bicho-papão real mesmo. Ele é assustador. Eu tenho medo desse homem. Ele é assustador. Em dezembro de 1978, ele terminou o turno dele do trabalho por volta das 5 da tarde e foi até um supermercado. A intenção dele, no entanto, não era comprar comida.
Na volta, andando pela estrada, ele avistou uma menina de 9 anos de idade chamada... Ah, não! Desculpa. Chamada Lena Zakotnova. E começou a conversar com ela. E ele, nessa época, já mais velho, ele tá com 42 anos aqui, ele tinha uma aparência de um tio, um vô. Já tava com, acho que, cabelo branco, um pouquinho branco, sabe? Já tava com um pouco de ruga, ele usava óculos. Eu sei até a foto que você viu. Eu vi essa foto quando eu fui procurar ele. Sei que com o cabelo tudo pra si, todo bagunçado. Então ele tinha... E ele falava bem, né? Ele falava bem, ele se vestia bem, ele era bem apresentável, bem apresentado, porque ele era um professor, na verdade, né? O que ele adorava falar pra todo mundo. Claro que adorava. Ele começou a conversar, então, com a Lena, e ela disse que ela tinha visitado uma amiga e que ela precisava voltar pra casa logo, porque já era tarde, a mãe dela ia brigar com ela. Mas que ela tava com muita vontade de fazer xixi, ela precisava muito usar o banheiro, então ela tava meio que correndo. E ele disse, então, que ela podia usar o banheiro da casa dele, que ele morava ali perto. Chegando na casa dele, o homem, que antes tinha aparência de ser um avô educado e gentil, né, se transformou num verdadeiro bicho-papão, como você falou. Ele apagou a luz imediatamente, se jogou em cima dela e começou a tentar um estupro. Mas, como já tinha acontecido milhares de vezes, ele não conseguiu manter uma ereção. E ficando cada vez mais irritado e frustrado, ele tentou de todas as formas completar a penetração. E nisso ela começou a sangrar. E foi esse momento que mudou completamente a vida do Chikatilo. Porque vendo o sangue dela, ele teve o que ele descreveu como o orgasmo mais intenso que ele já tinha tido na vida. Puta que pariu. Então agora, ele descobre que nada dá mais prazer do que ver a vítima sangrar. E ver o sangue da vítima é o ápice do sadismo dele, sabe? É onde ele encontrava mais prazer. Ele tinha começado, uns meses antes, ele tinha começado a carregar uma faca com ele no bolso. Por que não, né? Nessa altura do campeonato? Vou te explicar. Porque depois que ele molestou o menino de 15 anos, alguns alunos tentaram cercar ele e dar um cacete nele. Que bom! E ele ficou com medo. Ele teve até pesadelos de que os alunos iam matar ele. Então ele começou a ficar com medo e começou a andar com uma faca no bolso. A violência nunca é uma solução, gente, mas nesse caso eu não acharia ruim esse cara ter sido linchado, teria evitado muito sofrimento, na real. Nossa senhora. Não façam isso em casa, não siga, é só um comentário, porque esse caso é muito horrível, mas assim, nesse caso específico... Várias oportunidades foram perdidas nesse episódio. Então... Ele então tirou essa faca do bolso e começou a esfaquear a Lena diversas vezes. Diversas vezes. E o livro narra como se ele tivesse entrado num estado de êxtase. Toda a frustração sexual que ele sentia, misturada com todo o prazer sexual que ele estava sentindo na hora. Enquanto ele esfaqueava ela, vendo a agonia dele, provocou um estado de êxtase e alegria nele muito grande. Então colocou ele num estado de quase transe. E depois desse estado de transe, entre aspas, muitas aspas, ele viu o que ele tinha feito, sentiu remorso, mas, acima de tudo, ele entrou em pânico. Claro, porque, né? Em primeiro lugar, ele tem que salvar o próprio pescoço, porque é isso que o predador pensa, né? Exatamente. E o corpo dela, gente, a cena não era uma coisa fácil de ver. O corpo dela estava praticamente irreconhecível, porque ele esfaqueou ela muitas vezes. Ele então a vestiu, colocou o corpo dela em um saco, pegou ela no colo e depois de ver que ninguém estava na rua, ninguém estava por perto, ele atravessou a rua, caminhou uns minutos até um rio, onde ele jogou o corpo da Lena Zakotnova, que seria encontrado apenas 2 dias depois. E aqui termina a primeira parte. Nossa, tá só começando essa história e eu tô enjoada, de verdade. É péssimo. É por isso que eu falei, a gente não pode gravar os dois num dia só. Nossa, eu tô impactada mesmo, porque é muito... É muita tristeza, é muita tragédia, é muita violência, é muita... É nojo. Eu tenho nojo. Péssimo episódio. Ai, gente, mas se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua audiência.
Eu espero que vocês voltem para o episódio 201, que é o episódio final, porque ninguém aguenta mais que 2 episódios desse homem. E eu espero que vocês continuem com a gente por mais 200 episódios. Sim, eu tô muda porque impactada. Mas isso não quer dizer que eu não gostei, é que a minha luz apagou. Eu achei que eu nem tinha mais. Eu achei que, tipo, que não tinha mais o que ser tirado do meu brilho. Mas tinha. Tinha, sim. Então, eu falei pra você, ontem eu comecei a escrever, assim, eu sentei só pra escrever, e enquanto a pesquisa já tava toda feita, eu já tinha lido tudo. Tudo o que eu tava escrevendo não era novidade pra mim. E enquanto eu escrevia, eu só sentei assim, tipo, pra matar em 2 horas, só, tipo, pá, escrever o que eu tinha lido, o que eu tinha escrito, o que eu tinha pesquisado. Mano, em poucas horas a luz acabou, assim, apagou dentro de mim. A vontade de viver apagou. Foi péssimo, foi bem péssimo. E agora, vamos falar de uma coisa boa, gente. Vamos falar da iogurteira Top Term. Eu não sei nem se tenho forças para comer o iogurte in this trying time. É tipo aquele meme do Frank, sabe? No amount of boiled eggs will help me during this trying time. É isso. Gente, bora ver Bob's Burgers. Bora ver, sei lá, alguma coisa que não esteja relacionada com um velho sádico. Nossa, esse bateu, viu? Foi triste, né? Eu nem sei como... Eu vou ter que editar esse episódio ainda. Eu vou ter que ouvir tudo de novo. Gente... Nossa, depois a gente fez o especial de genocídio e agora a gente tá fazendo o caso do Chikatilo. Depois disso, eu só quero fazer caso divertido, mano. Eu quero fazer caso que não morre ninguém, que a galera só se mete em presepadas e sai. Ai, eu tenho um bom episódio pra fazer. Eu tenho 2 bons episódios pra fazer, gente. Depois dessa vai ficar um pouco mais positivo. É, eu quero ficar vibes. Tá triste demais. E logo, gente, a gente precisa ver que outubro tá quase aí. Dia das Bruxas está chegando. Spooky Season. A gente vai chegar no Halloween, no mês do Halloween, a gente vai poder falar de fantasma, de demônios, de capirotagem. Eu tenho uma história... Nossa, eu nem vou te contar pra guardar pra outubro. Porque eu tenho uma história de uma coisa que aconteceu real, tipo, que eu tô até meio preocupada, assim. Talvez eu não consiga nem segurar até outubro, talvez eu te conte o que aconteceu depois que a gente desligar aqui e deixe pra contar só pros ouvintes o que aconteceu em outubro. Depois eu faço melhor com pesquisa. Eu vou falar assim, em nome da nossa amizade, eu vou precisar ouvir isso antes, tá? Tá bom. Então você vai me contar, vamos terminar o episódio aqui. Tá bom, aí eu vamos despachar o povo, porque daí você me conta essa história, tá? Tá bom. Gente, muito obrigada pela sua audiência, pela sua suculência, por serem maravilhosos, por apoiarem tanto a gente e por estarem aqui com a gente por 200 episódios. A gente se vê por mais 200, pelo menos, tá? Yes! Beijos, a gente te ama. A gente ama vocês demais, tenha uma boa gente. semana. Beijos. Radebra. E sejam bons e busquem conhecimento. Isso. É isso. E se você gostou desse episódio e quer receber conteúdo exclusivo sem comerciais, vá até a Orelo para se tornar um apoiador do Pátria. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube para episódios inéditos todos os domingos. E agora sim, tchau!